11 indivíduos estão detidos, acusados de prática de atos de vandalismo e desobediência civil em Nampula. De acordo com a Polícia da República de Moçambique, naquele ponto do país, estes indivíduos se envolveram nestes atos depois dos comícios orientados pelo líder da Renamo, Afonso Dhlakama, tanto durante a sua visita à província de Nampula. Cerca de 11 indivíduos, dos quais 6 na capital provincial, estão a contas com as autoridades policiais em Nampula, indiciados de envolvimento em atos de vandalismo praticados após o comício de Afonso Dhlakama nos distritos por onde passou durante a sua estadia neste ponto do país. Na senda do comício do líder do segundo partido mais votado nas últimas eleições de 15 de outubro, estes indivíduos na Avenida do Trabalho, portanto, próximo ao Hospital 25 de Setembro, barraram a estrada, impedindo a livre circulação de pessoas e bens, e por essa via estão aqui detidos. O porta-voz do Comando Provincial da PRM não confirma tratar-se de homens da Renamo, até porque, de acordo com Sérgio Mourinho, a polícia não prende indivíduos com base na sua cor política. Pessoas têm relacionado a detenção desses indivíduos e têm dito que são simpatizantes da Renamo. Gostava aqui de realçar que a Polícia da República de Moçambique não prende cidadãos em função da sua inclinação ou cor partidária. Os cidadãos são detidos em virtude do seu envolvimento em atos criminais. Aqui, como deve calcular, a liberdade de associação, de manifestação e de filiação em partidos políticos. Todo moçambicano é livre de se filiar a qualquer partido político. Porém, essa filiação não deve perturbar a ordem normal. A nossa reportagem foi impedida de colher depoimento dos detidos por razões não reveladas pela polícia. Refere-se que ontem a Renamo apresentou à PRM uma arma de fogo do tipo pistola confiscada a um indivíduo alheio àquele partido, surpreendido com aquele engenho num dos comícios orientados pelo presidente da Renamo, Afonso Dhlakama. Renamo diz que 2 membros da sua formação política foram baleados mortalmente durante o final de semana no posto administrativo de Muxungue, província de Sofala. O governo diz que não tem conhecimento do assunto e convida a Renamo a apresentar dados para a investigação. Dos nossos 2 membros baleados na província de Sofala, o outro faleceu já no Hospital Central da Beira, e o outro também faleceu na sua zona. Isso é uma questão que nos apresenta como preocupação. O primeiro deu-se ontem, madrugada de 31 para dia 1, e o outro deu-se na madrugada do dia 1 para dia 2. Então, significa que são casos muito recentes, e nós colocamos essa questão. Dê-nos indicação de quem são essas pessoas que eles se referem, onde é que ocorreu, e nós estaremos disponíveis a fazer o depósito à Polícia da República de Moçambique para efeitos de esclarecimento em sede da Polícia da República de Moçambique. Essas questões não fazem parte da nossa agenda de diálogo, mas sempre que ocorrem situações que dão a percepção errada às circunstâncias em que essas situações ocorrem, o que fazemos é encaminhar os assuntos e dissemos sempre a Renamo que será conveniente a Renamo se munir de defensores jurídicos para defender a causa, se for o caso. A equipa militar de observação de cessação das hostilidades apresentou esta segunda-feira o primeiro relatório de atividades. O documento desmente as alegações da Renamo de violação do acordo de cessação das hostilidades e chama a atenção à presença massiva da polícia nos pontos em que foram focos de conflito. Esta segunda-feira, o Governo e a Renamo abordaram um relatório da equipa de observação militar sobre alegadas violações ao acordo de 5 de outubro.
A RENAMO queixava-se do governo a destacar contingentes militares para as zonas consideradas sensíveis em Sofala e Tete. O relatório conclui que o número de militares naquelas zonas é aceitável, mas indica que havia um número significativo de elementos da polícia. Em relação à perseguição dos membros da RENAMO, os observadores militares dizem que não há evidências que levam a essa conclusão. O Executivo está satisfeito com o relatório e diz que há condições para a integração dos homens da RENAMO. Foi com muita satisfação que do relatório registramos avanços no sentido de que todas as condições já estão criadas para a EMOSME entrar na fase operacional. A RENAMO não partilha da mesma opinião e afirma que as contradições revelam possibilidade de violação. Há declarações contraditórias entre aquilo que foram as informações dadas pela estrutura local, que dizia não havia perseguição, não havia novas posições, mas, enfrentando a população local, respondeu de forma contrária. A missão de patrulhamento diz ter cumprido a tarefa, apesar dos riscos resultantes da ausência de meios para evacuação médica em caso de necessidade. O professor catedrático e constitucionalista Gili Sistak diz que a Ordem dos Advogados de Moçambique devia se concentrar em defender os interesses dos advogados e não analisar discursos políticos, porque está a criar mais tensão. Sistak também considera que há cobertura legal para Dhlakama dirigir as províncias onde venceu. Preciso que o Ordem dos Advogados fique no seu trabalho, não é? Não ultrapassa suas competências. Uma ordem profissional é defender os interesses da profissão. Agora, não sei por que a ordem vai se pronunciar sobre o discurso de um líder político que não tem nada a ver com a profissão dos advogados. Segundo aspecto, a Procuradoria fica no silêncio. Bom, é preciso ver qual é o ambiente político em que estamos a viver, de tensões. Os advogados está, de uma certa forma, a precipitar algumas mais tensões. Quer dizer, uma coisa é um discurso político. E os políticos também têm suas características, não? Alguns são mais passivos, outros são mais exuberantes, outros são mais... Quer dizer, e faz parte da política isso. Há tudo uma lógica dentro. Esta lógica, claro, vai se refletir sobre o conteúdo do discurso. Quer dizer, se estou a ver que as negociações andam bem, quer dizer, não tem que fazer um discurso muito inflamatório, incendiário, mas se estou a ver que as negociações talvez tenha alguns travões de um lado ou do outro, claro que meu discurso vai tentar desencadear uma outra dinâmica nas negociações. Agora, os advogados vêm nos explicar, mas são discursos que são condenados pelo Código Penal, cessações, mas quer dizer. Agora, se o advogado faz isso, quer dizer, a maior parte dos políticos nesse país vão na cadeia. Sistak também considera que há cobertura legal para Dhlakama dirigir as províncias onde venceu. Uma coisa são as regiões, primeira distração a fazer, outra coisa são as províncias. É claro que a palavra regiões não é prevista na Constituição. Significa que se eu quero criar regiões autónomas, é claro que eu devo fazer uma revisão da Constituição. Mas se eu falo de província autónoma, é completamente diferente. Por quê? Porque o número 4 do artigo 273 da Constituição, que fala das autarquias locais, das categorias de autarquias locais, prevê que a lei pode estabelecer categorias de autarquias locais superior ou inferior ao nível dos municípios. Significa o quê? Que amanhã o legislador, sem revisão nenhuma da Constituição, pode transformar o distrito em autarquia local ou pode transformar as províncias em autarquias locais. Isso é a base constitucional. Agora, tem uma base legal para fazer isso? Sim.